Exatamente. Acho que a higiene do sono, ela ficou muito difundida no Instagram, Exato, né. Então você exato. coloca problema de sono, aparece higiene Higiene do do sono. sono. Como se a higiene do sono fosse uma ferramenta de tratamento para os distúrbios do sono. Então a higiene do sono, ela é uma ferramenta muito importante, Tá. mas eu quero deixar muito claro que ela não trata nenhum distúrbio do sono. Olá, pessoal! Estamos gravando mais um episódio de Café e Neuro. Hoje estou com uma convidada muito especial, Thaís Frade, psicóloga, palestrante, mentora, especialista em distúrbios do sono, em problemas do sono. E falei, Thaís, esses dias no meu Instagram, eu tenho muitos pacientes que muitos, e você daqui a pouco vai pincelar sobre essa porcentagem, que têm problemas com sono. Eu abri uma enquete, falei que eu ia ter uma especialista do sono aqui comigo para tirar todas as dúvidas de vocês, mães. Então eu estou aqui com a minha colinha para começar a fazer algumas perguntas para você. Primeiramente, eu queria te agradecer pelo seu tempo disponível, por estar aqui participando com a gente. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, quero dizer que é uma honra. Estou aqui atrás dos bastidores, olhando para toda uma equipe que está aqui fazendo parte desse processo, desse momento junto conosco. Então, muito obrigada pelo convite. É Eu uma que te honra mesmo. agradeço, eu que te agradeço. Thaís, vamos começar, falando o seguinte, falando de criança típica e atípica, como neuro, eu recebo muitos casos de criança que não dorme. Porém, existe uma porcentagem muito aumentada em crianças com transtorno do neurodesenvolvimento e transtorno do espectro do autismo. Quanto que é essa taxa, Exato. mais ou Bom, quando nós menos? estamos falando de crianças típicas e crianças atípicas, a literatura científica diz que até 80% das crianças atípicas vão apresentar problemas de sono e pelo menos 40% das crianças típicas vão apresentar distúrbios do sono. Mas quando nós estamos falando de pacientes exclusivamente com transtorno do espectro autista, esse número ele é muito elevado. Então, nós temos até 93% Nossa. dos pacientes com TEA podem apresentar distúrbios do sono. E quem trabalha diretamente com essa população consegue perceber que esse número, ele realmente é um número muito real. Ele se aproxima muito da realidade, porque a maior parte das pessoas com diagnóstico, de TEA ou que estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento vão apresentar em algum momento da vida distúrbios do sono. E quando a gente fala de problemas de sono, nós sabemos que nós estamos falando de prejuízos. Então, Uhum. não é só ter um problema de sono, eu estou falando de uma cascata de prejuízos que vai, comprometendo a qualidade de vida desses pacientes. Quais são as maiores queixas que chegam para você referente ao sono? É iniciar sono, fragmentar, acorda várias vezes? Exato. Bom, eu gosto muito de fazer uma orientação, pensando nessa educação mesmo que nós estamos fazendo com o público que está assistindo. É importante dizer que antes de entender qual é a queixa, até mesmo quando nós estamos falando de tratamento, nós precisamos entender que o diagnóstico ele é muito importante. Porque não é só um problema de sono, não é só uma Sim. dificuldade para dormir, eu preciso diagnosticar essa insônia. Então, nós temos com muita recorrência o paciente que tem um atraso na fase de sono, que é esse paciente que deita na cama e ele não consegue dormir. Então, o tempo normal, tá? Todas as pessoas precisam deitar na cama e dormir em 20 minutos. Essa é a Uhum. latência esperada. Tá. Se eu tenho um paciente que deita na cama e ele passa ali 30 minutos, 40 minutos sem conseguir iniciar o sono, nós estamos falando de um problema de sono. Tá. É muito recorrente também a fragmentação do sono, que é o paciente que acorda 2, 3, 4 vezes na noite. E é muito comum também a insônia, que é aquele paciente que desperta por volta de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e tem muita dificuldade em conseguir retomar o sono. Ele Sim. tem um despertar prolongado, ele fica 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas acordado na noite, e só depois ele consegue recomeçar um novo ciclo. É muito sofrido para as famílias, né? É. Como que é feito esse diagnóstico? Por exemplo, em neuroadulto, temos critérios para fechar diagnóstico de insônia propriamente dita.
temos que prestar muita atenção no estilo de vida, mas também quando o paciente chega no consultório, o neuro tem que afastar outras questões neurológicas. Nós temos várias categorias de problemas de sono. Nós temos a própria insônia, nós temos alteração de ciclo circadiano, nós temos as parassonias, temos as apneias. Exato. Síndrome das pernas inquietas, eu tenho bastante caso também no consultório. Doença do sono, narcolepsia. Uma vez que nós afastamos todas essas questões neurológicas, como que é feito o critério na criança, propriamente dito, de uma parassonia ou de uma insônia mesmo? Exato. Bom, até só colocando um ressalto aqui na sua fala, no livro de Medicina do Sono, o autor que escreve sobre a síndrome das pernas inquietas, ele diz que é a doença mais comum e que menos se conhece. Nossa. Ele fala exatamente isso. É. Quando eu li essa frase, isso me marcou muito, porque eu Aham. atendi um caso de um paciente, ele tinha aproximadamente 6 anos e chegava no final do dia, ele começava com uma agitação motora muito grande, Sim. reclamava muitas dores nas pernas, desconforto intenso, deitava ali para dormir, mas não conseguia dormir. A família não entendia o que estava acontecendo. Então, por muitas vezes, esse paciente, ele passou por sofrimentos, né, onde a família tinha ali uma rigidez muito grande com aquela criança, eles eram muito firmes, né, é hora de dormir, você não Sim. passa o dia bem, Sim. e chega no final do dia, quando você precisa deitar, você não quer, você começa a inventar desculpas, e não é isso que acontece. Então, essa é uma dentro do distúrbio do sono, é um dos distúrbios do sono, e que é muito comum na infância, mais comum ainda em pacientes com diagnóstico de TDAH. Ah, Quando a gente vai avaliar os distúrbios do sono na prática clínica, então sou psicóloga e trabalho com tratamento comportamental, existem 2 ferramentas que são muito importantes. Primeiro é a anamnese. Eu falo que a anamnese ela é a direcionadora de tudo que nós vamos definir. exatamente. Uma boa anamnese, a gente passa Sim. tempo, 1 hora, 1 hora e meia, às vezes até 2 horas, fazendo a anamnese com aquela família para a gente conseguir identificar qual é o distúrbio do sono que essa criança apresenta. Mas nós também temos escalas de avaliação. Então, nós vamos entender qual é o tipo de insônia, que nível essa insônia se Uhum. encontra, Tá. e nós temos o diário do sono. O diário do sono também é uma ferramenta importantíssima, que ela faz parte de todo o tratamento comportamental, desde o início, onde nós fazemos o diagnóstico, e também durante todo o acompanhamento. Então, nós vamos acompanhar esse paciente para saber se ele está evoluindo ou não, e durante esse acompanhamento nós utilizamos o diário do sono para entender o parâmetro de sono dessa criança. Que horas dorme, que horas acorda, quanto tempo de sono faz, se está faltando Perfeito. sono, se está sobrando sono, porque isso também não pode acontecer. Então, às vezes, o paciente que tem insônia, por exemplo, ele desperta 2 horas da manhã e só consegue voltar a dormir às 4. Mas na noite anterior, ele fez 12 horas de sono noturno. Na próxima noite, ele tem insônia. Ou Porque não precisa seja, de 12 horas, sim, porque ele precisa de 10. sim. Então, se eu não estou fazendo essa avaliação contínua para entender o padrão de sono, eu não consigo definir o melhor tratamento para essa É criança. uma necessidade totalmente individual. Exatamente. Agora, uma pergunta. No adulto, apesar de não ser tratamento padrão ouro, uso de remédios, eu sempre deixo isso muito claro. A gente ainda tem esse artifício até o adulto, pelo menos, conseguir chegar numa terapia cognitivo-comportamental para Sim. insônia. E na criança a gente não tem essa opção. Você orienta a família em relação à higiene do sono? A higiene do sono, se os pais digitam na internet, tem alguns passos a serem seguidos, mas ela é propriamente dita só a higiene do sono que precisa ser feita? Exatamente, exatamente. Acho que a higiene do sono, ela ficou muito difundida no Instagram, Exato, né. Então você exato. coloca problema de sono, aparece higiene do sono. Como se a higiene do sono fosse uma ferramenta de tratamento para os distúrbios do sono. Então a higiene do sono, ela é uma ferramenta muito importante, mas Tá. eu quero deixar muito claro que ela não trata nenhum distúrbio do sono. Uau, isso daí vai ser meio inédito, tá? Não Ela trata. melhora a Tá, qualidade do sono, mas a higiene do tá, sono não trata nenhum distúrbio do sono. tá. Então, nós precisamos primeiro entender o diagnóstico. Se eu tenho um paciente que tem uma latência aumentada no início da noite, fazer a higiene do sono vai melhorar a qualidade do sono, mas não vai avançar a fase de sono. Não vai colocar o sono no horário ideal. Então, eu preciso entender sobre esses reguladores do sono. Uhum.
Acabei de falar na palestra que existem 3 processos, segundo a medicina do sono, Academia Americana de Pediatria, existem 3 processos que regulam o sono: processo fisiológico, processo biológico e comportamento aprendido. Hum. Como que a gente aplica isso na prática? Exatamente. Então, se eu estou falando de tratamento para distúrbios do sono, tratamento para insônia, eu preciso regular esses 3 processos. Primeiro, regular o meu relógio biológico, meu ciclo circadiano. Como? Entendendo, ponto A, eu sou mais matutino, eu sou mais vespertino ou eu sou mais intermediário, eu ciclo bem ali entre os 2 estágios. Segundo ponto, quanto tempo de sono eu preciso? Eu fico bem com quanto tempo de sono? Sim. E a partir disso eu começo a definir os meus horários, regular o meu relógio biológico. Se eu preciso acordar todos os dias às 7 horas da manhã e eu preciso fazer 8, 10 horas de sono noturno, qual horário eu preciso dormir à noite? A partir disso eu estabeleço a minha higiene do sono, a Tá. minha rotina no final Uhum. do dia. Então, quando eu começo a regular esses processos, naturalmente começo a regular o meu ciclo sono-vigília também. Outro ponto Perfeito. muito importante é o ambiente, Hum. né? O principal sincronizador do relógio biológico é o claro e o escuro. Então, não adianta você fazer toda uma rotina, ter uma higiene do sono maravilhosa, mas deitar para dormir com um abajur no quarto, com uma luz ligada. Uhum. Então, o ambiente de sono é totalmente escuro. Dentro dos meus atendimentos, quando eu vou falar sobre isso, eu coloco uma tela preta mesmo. E a família se assusta. Eu ia te perguntar isso agora, porque, por exemplo, eu durmo com aquela pontinha de luz. Eu acho que é um costume, que eu também preciso melhorar muito o meu sono. Até quem me assiste, que me acompanha, sabe que eu tenho um quê com história de sono. Aham. Mas e as crianças? Como que você mostra a tela preta e os pais, tá, o que eu faço? Chora, tem medo de escuro? Como que você Exatamente. dá dicas para ir trabalhando isso? Exatamente. Bom, primeiro ponto, se a criança tem medo do escuro, nós vamos tratar o medo, mas nós não vamos piorar a qualidade do sono, Tá, porque eu não estou nossa, tratando o medo, né? tá. Principalmente porque o sono, ele também regula o nosso estado emocional. Então esse é um ponto mais importante. Essa noite nós dormimos no hotel. Eu trouxe as crianças comigo. Hã. E no hotel tem uma luz do ar-condicionado. O controle ele estava fixo na parede. E aí nós deitamos para dormir. Eu tenho 3 crianças, 2 dormiram, uma não. E aí? E aí, no início da noite, ela começou: "Mamãe, eu estou com pesadelo", mas não, ela nem tinha iniciado o sono, ela não estava com Tá, pesadelo. Aquela luz estava atrapalhando tá. o início do sono. Então, conseguem perceber o quanto o sono ele é individualizado? Eu Nossa. estava com 3 crianças no mesmo 2? quarto, no mesmo local. 2 crianças dormiram tranquilamente, uma delas não conseguiu desligar para iniciar o sono enquanto eu não levantei. Fui até a luz, desliguei, coloquei uma fita lá e escureci completamente o quarto. Depois Teve que disso fazer ela o conseguiu. manejo do ambiente. E Exatamente. foi, E aí dormiu. dormiu super bem, dormiu a noite toda. Então nós precisamos primeiro entender sobre essa individualidade, entender os processos Uhum. que regulam o sono no cérebro e, a partir disso, definir o melhor tratamento, ou Uhum. para a família, ou Sim, também o melhor manejo para nós mesmo, enquanto sim. pessoa, né. Esse é um gancho interessante para nós mesmos como pessoa, porque a pessoa vai atrás de você, os pais estão desesperados, a criança não dorme, eles não dormem, não trabalham bem, mas os pais, você costuma dar essa orientação parental para eles começarem, entre aspas, uma higiene do sono? Porque Sim. se a casa for uma bagunça, como que eles vão Exatamente, conseguir executar toda exatamente. essa rotina? Bom, isso acontece. Inclusive, o caso que eu trouxe, a história clínica que eu trouxe hoje na Hum. palestra é um caso muito real, assim, que ilustra muito essa pergunta. O Vicente foi um dos meus casos mais difíceis para tratar insônia pediátrica. Ele já havia passado por muitos especialistas, neurologistas, com extrema dificuldade com sono, não rendia nas terapias, não falava, não melhorava o comportamento. Veio para a consultoria, a mãe extremamente fragilizada, a família muito fragilizada, porque ele chegou na consultoria com 3 anos. Ele começou com Nossa. distúrbios do Tá. sono com 1 ano e 2 meses. Eles já haviam tentado, esgotado todas as possibilidades e ainda assim não, obtido nenhuma resposta dentro dos tratamentos. Então, quando esse paciente chega na consultoria, que nós estabelecemos o sono dele, automaticamente a mãe começa a aplicar aquilo na rotina dela. E logo depois, meses depois, a mãe me mandou um relato: "Olha, eu consegui sair de todos os meus medicamentos que tomava,
para a insônia, depois de fazer todos os ajustes comportamentais na minha rotina, no final da noite, no ritual Nossa, noturno, olha isso nessa como higiene do muda. sono. Hoje eu também não tomo mais nenhum medicamento para insônia. Claro que é um conjunto, porque essa mãe estava esse relógio biológico, ele estava programado para despertar à Sim, noite. Esse cérebro também já estava com essa sim. amígdala bem ativada num processo de hipervigilância, né, meu filho vai acordar, eu tenho que levantar, eu Uhum. tenho que estar disposta. Como que vai ser meu dia amanhã, Exatamente, eu não vou dar né? conta, então é um processo, não é rápido, eu sempre falo para a família assim: "Não é rápido", quando eu falo não é rápido, não é que vai durar 6 meses, 2, 3 meses. Tá. 2, 3 meses a gente consegue fazer toda essa reprogramação. Eu ia perguntar até para você, então, só para a gente dar um exemplo, esse caso seu demorou esse tempo, então. Exatamente. Mas tem casos que demoram mais. Ou se Não, aplicar, dependendo se de como que é feito seguindo o essa rotina. protocolo, assim, orientado pela literatura científica, nós precisamos de 4 a 6 semanas para realizar todas as intervenções e o organismo responder a isso. Nesse Certo. processo a gente demorou um pouco mais, porque o caso do Vicente realmente foi um caso muito desafiador. Nós fazíamos ajustes e ajustes e obtínhamos uma resposta, depois ele entrava naquele padrão, então nós fomos alterando e reajustando o tratamento dele Uhum. inúmeras vezes, até que a gente conseguiu tratar completamente, já tem mais de 2 anos, 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, que nós finalizamos o tratamento. Essa semana eu começo a atender a irmã dele. Ah, ai, Então, já bom, atendi outras pessoas da família e essa sim, semana eu começo a atender a irmã dele. Então, é o tratamento comportamental, ele é o tratamento que perdura, não é porque nós estamos sim, em acompanhamento, melhora durante o sim. acompanhamento e E depois o sono depois? volta. Não, Sim, se a família mantém, o organismo ele vai respondendo a essas intervenções, aos ajustes que são feitos e ele também consolida esses ciclos. sim. Mas no caso do Vicente, quando eu digo que depois de mais ou menos uns 6 meses, nós conseguimos melhorar o sono da mãe. Então depois que nós tratamos o sono do filho, existe toda essa reorganização interna do organismo da mãe, Sim, que precisa entender que agora essa criança está dormindo a noite sim, toda, essa amígdala conseguir entrar no perfeito. estado de relaxamento para que ela consiga também melhorar a qualidade do sono. Perfeito. Thaís, então a gente sabe de toda essa questão comportamental. Quando que você percebe que nós precisamos encaminhar essa família para a parte médica? Por exemplo, eu também tive um caso muito difícil no consultório e para mim era comportamental, mas chegou um momento que ficou tão difícil, eu encaminhei para as psicólogas especializadas lá da equipe em Sim, sono. Chegou no momento que eu precisei pedir uma polissonografia e era uma sim. apneia do sono. Então, quando que você fala para a família: "Vamos partir agora para o outro lado"? Esse é um ponto muito importante, né. Eu defendo muito o tratamento comportamental. Eu falo que eu Eu vou defender o tratamento comportamental até meu último suspiro de vida. eu também. Mas, nós precisamos saber que existe a farmacologia e ela está ali para ser utilizada também como uma ferramenta que vai viabilizar ou facilitar o tratamento dessa criança. Então nós precisamos fazer isso com muita responsabilidade. Quando nós estamos falando de apneia obstrutiva do sono, esse é um traço que deve ser avaliado ainda na anamnese. Tá. Primeiro perguntar se essa criança Parte tem dificuldade clínica. respiratória, se já passou por alguma avaliação com o otorrino, se essa criança ronca, baba, se ela tem o sono agitado, quais horários esse sono é agitado, se é a noite toda, acorda com sinais, de que pode ter algum tipo de baba durante a noite, a Uhum. boca pode até acordar fechada, mas o travesseiro pode ficar um pouco molhado. Então, sempre avaliar o comportamento dessa criança Sim, e encaminhar o mais rápido possível. Existem doenças neurológicas também que estão relacionadas aos distúrbios do sono, enurese noturna, síndrome das pernas inquietas, e isso precisa de tratamento farmacológico. Este não é o melhor perfeito, tratamento, não é o tratamento comportamental. Então nós precisamos fazer esse trabalho com muita responsabilidade e o mais rápido possível encaminhar esses pacientes. perfeito. E sobre a parte comportamental, que eu também sou a primeira defensora, uma criança autista, que tem muita questão sensorial, muita desregulação. Então, temos que trabalhar a parte de uma pessoa que seja especialista com sono e de uma terapeuta ABA. Como que Exato. você equilibra isso com a família? Bom, primeiro passo, depois que nós fizemos essa anamnese, entendemos o distúrbio do sono, estabelecemos o tratamento, nós vamos entrar em contato com essa equipe Hum, multidisciplinar. Então, é feito na primeira consulta um relatório,
de todo o diagnóstico de insônia dessa criança, todas as comorbidades que ela apresenta ali. Eu peço para que a família encaminhe esse relatório para todos os profissionais da saúde que acompanham essa criança Perfeito. e nós entramos em contato também com essa equipe, para que a gente possa ir trocando informações e ajustando o tratamento. Eu só trabalho com tratamentos individualizados. Perfeito. Então, "Ai, a gente tem um curso aqui, ele é muito bom", é uma orientação parental, mas se nós estamos falando de distúrbios do sono, nós precisamos ter esse olhar individualizado, Perfeito. especialmente nessa população. Perfeito. Eu vou fechar com uma pergunta que eu quero que todos vocês prestem atenção, porque existe um remedinho que se compra na farmácia sem receita médica. Aí eu queria a sua opinião, que eles compram e dão melatonina. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Achei que não pudesse falar o nome. Ah, não, pode, Então vamos pode. lá, podemos falar o nome. Bom, a melatonina, eu falei muito para vocês a importância de entender o diagnóstico, porque o que acontece? As famílias entendem que a melatonina é um remédio milagroso que vai melhorar o sono da criança. Melatonina, ela pode sim contribuir quando nós temos pacientes que apresentam distúrbio do ritmo circadiano. Melatonina é um hormônio produzido pelo nosso organismo, então nós conseguimos aumentar a produção desse hormônio de forma natural, melhorando a higiene do sono, inclusive, entendendo e regulando esse processo de ciclo sono-vigília. Mas, se você quer fazer o uso da melatonina, porque na sua realidade é mais fácil, é o que você consegue nesse momento, tudo bem. Mas entenda que a melatonina só pode apresentar alguma resposta se nós estivermos falando de pacientes que têm atraso na fase de sono. Então, seu filho dorme 11 horas da noite, 1 hora, meia-noite, você pode conseguir antecipar o início do sono noturno utilizando a melatonina. Mas se o seu filho tem fragmentação do sono, insônia, tem um despertar matinal precoce, a melatonina não é nenhuma opção. Ou seja, não dá para ficar chegando na farmácia comprando melatonina e dando Como 5 se gotinhas, fosse. 10 gotinhas. Exato. E para fechar também, que eu queria dizer aqui para o pessoal que está assistindo, não é que não seja para fazer a higiene do sono, é que por trás da higiene do sono nós temos toda uma abordagem comportamental especializada. Exato. Né? Precisa ser feito. A higiene do sono melhora a qualidade do sono, mas Exato. eu quero deixar claro que ela não trata distúrbios do sono. Então, é isso. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo episódio. Thaís, queria te agradecer imensamente por você ter participado. Se o pessoal tiver dúvida, eu vou entrando em contato com você, vou pedir para o pessoal te seguir, vou deixar o seu arroba, que eu acho que é muito importante vocês saberem sobre as dicas que ela dá para já ir tentando executar alguma coisa em casa. Muito Bom, obrigada. eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de encerrar com uma frase que o sono ele não é luxo, ele é a base do desenvolvimento na infância. Então, antes de pensarmos em qualquer terapia, investir, fazer qualquer tipo de investimento, faça o básico bem feito, olhe para o básico, se ele está sendo feito. Porque nós estamos muitas vezes fazendo diagnósticos errados, tratando errado, quando esse Exato. cérebro está só privado de sono. Tá bom? Exatamente. Muito obrigada pelo te convite, por essa agradeço. oportunidade. E eu espero vocês no meu Instagram. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, sou eu que respondo todos os Ai, directs. que bom saber disso. Eu queria te dar um presente do nosso podcast, para você também não nos esquecer e também participar mais vezes, afinal, precisaria de uma parte 2 e uma parte 3 e talvez uma parte 4 sobre Exatamente. isso.